É bom e maravilhoso estarmos na casa de Deus, poder falar com o Pai e também ouvir e sentir Deus, o nosso Pai, falar conosco. Esse louvor, ele retrata muito bem aquilo que a gente veio fazer aqui. Todas as vezes que o coral canta essa música, eu confesso para os irmãos que eu me derramo em lágrimas em Deus, porque às vezes a gente, por influência de ouvir, canta canções e não para entender o que diz a letra. E às vezes a melodia ela é até tocável, né? Você pega a melodia, né, a parte de efeitos, a métrica da canção, ela sensibiliza. Mas às vezes é uma letra tão vaga. E quando você vê, né, um coral com as vozes aqui, uma harmonia para a glória de Deus muito bem apresentável, e uma letra que fala que te damos honra, te damos glória, te adoro, ó Senhor. Eu acredito que isso faz a nossa vida ser diferente. Isso mexe, irmãos, com a nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em tudo. E aquilo que a nossa boca professa, a Bíblia diz que tudo que sai da boca provém do nosso coração. Então, se a gente não tiver sinceridade para dizer a Deus aquilo que realmente está aqui dentro, às vezes você pode cantar qualquer canção, mas a pergunta é o que Deus quer ouvir. Desde já eu louvo a Deus por essa noite, por este convite de estarmos aqui para falar do amor de Jesus. Me sinto honrado e eu gostaria desde já que você pegasse a Bíblia e abrisse-a no primeiro livro, que é Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo de número 19. Glórias a Deus. Todos que vieram e estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que estão nos assistindo através das mídias, também sejam bem-vindos, recebam a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Gênesis capítulo de número 19, eu quero ler com você do versículo 12 ao versículo 26. Quando o nosso irmão Fernando Júnior me fez este convite, eu confesso para os irmãos que eu fiquei relutante com Deus sobre o que pregar, e o Senhor me trouxe muita clareza a respeito dessa história bíblica, e eu acredito que nós aprenderemos muitas coisas do Senhor aqui. Você que por acaso está sem a Bíblia, ao telão aqui à esquerda e à minha direita tem ali a passagem bíblica para que você leia comigo. Posso ler? Digam amém. Gênesis capítulo 19, versículo 12. Se por acaso a minha Bíblia tiver alguma colocação diferente, não se preocupe, porque o sentido bíblico ele continua sendo o mesmo. E os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiver na cidade, traze-o para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar? Porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Versículo 14. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia alguém que zombava dos seus genros. Versículo 15. E quando a manhã levantou-se
juntamente com ele os anjos, e apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade dessa cidade. Versículo 16. E quando ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua mulher e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e o tiraram e o colocaram fora da cidade. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fique em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejais consumido. Versículo 22. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegas lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 23. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades, o que crescia sobre a terra. Amém? Amém? Feche os olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Com mais vida, diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Fala conosco. Confirma a tua palavra em meu coração, em o nome de Jesus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu fiz questão de pular alguns versículos para que a gente ganhasse tempo aqui na leitura, mas para que você entenda, a história bíblica diz que Ló, ele era filho de Arã. Arã, para quem não sabe, foi irmão de Abraão. Abraão, o conhecido como pai da fé. Aquele que, em dado momento, Deus pede, ou melhor, Deus prova a fidelidade dele, pedindo seu filho Isaque. E todos nós sabemos da história, que ele reconhece a soberania de Deus, quando ele não omite, ele não se retém, e ele leva o teu filho para sacrificar a Deus. E nós sabemos que a partir disso, surge então essa referência bíblica à pessoa de Abraão. Ló, por sua vez, para quem não sabe, ele habitava na terra de Ur, juntamente com Abraão. E a Bíblia diz que mediante o crescimento, mediante a proliferação das ovelhas, das riquezas daquela família, começa-se então a ver o início de uma situação em que chega dado momento que é necessário cada um escolher um caminho e seguir a sua vida. E a Bíblia diz que Abraão, ele segue o seu caminho, de igual forma Ló. E Ló escolhe para si a cidade de Sodoma e Gomorra. Esta cidade, a Bíblia não conta nenhum relato anterior à chegada de Jó de como eram estas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia vai, aqui no capítulo 18, que é o anterior ao que nós lemos, que foi o 19, a Bíblia vai contar um pouco o que era esta cidade. Esta cidade, a Bíblia diz que ela se multiplica, e devido à multiplicação de pessoas, perde-se o temor para com Deus. E a perca deste temor para com Deus faz com que surja uma epidemia geral chamada pecado.
A Bíblia vai chegar a dizer, no livro de 2 Pedro, a Bíblia vai dizer qual é o tipo de pecado que foi muito latente, que era o pecado da fornicação, o pecado da desobediência conjugal e todos que estão relacionados com a satisfação física do homem. Judas, o penúltimo livro da Bíblia, que vem antes de Apocalipse, de igual forma vai ratificar essas palavras, dizendo que aquela cidade, ela subiu até Deus e ela acendeu a ira de Deus. É importante nós também entendermos que a forma como Deus atuava ou se manifestava no Antigo Testamento é diferente dos dias atuais. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela existe, contudo, ele é longânimo. Ele vai dando oportunidades para que o homem se achegue até ele. Mas lá no passado, Deus não agia assim. Prova disso é o capítulo 7 de Gênesis, que Deus, ele se arrepende, e esse arrependimento não está relacionado com Deus olhar para o homem e falar, que coisa errada que eu fiz, não, mas Deus tem um sentimento de tristeza, e a Bíblia diz que Deus permite o dilúvio, e todo mundo sabe da história, que o dilúvio vem, águas do céu, águas que nascem da terra, e Deus consome dada parte da nação. De igual forma, Deus estava pretensioso a trazer uma justiça sobre Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz, onde nós lemos, que Deus ele manda anjos, que na verdade aqueles anjos é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, e aqueles anjos eles começam a andar pelas ruas daquela cidade, à procura de alguém que tivesse justiça, alguém que fosse justo, alguém que tivesse retidão diante de Deus, como nosso irmão Kleber estava falando aqui, sobre a questão de sermos justos. Deus, de igual forma, ele procurava. Prova disso é o que diz no capítulo 15 de Provérbios, que nos olhos de Deus é contemplado e é visto por ele todos os homens, os bons e os maus. Deus conhece todas as coisas. A soberania de Deus, ela é eterna. Antes que a gente pense, antes que a gente queira dizer alguma coisa, Deus sabe todas as coisas, tudo está no controle de Deus. Mesmo assim, Deus sabendo de tudo, a Bíblia diz que Deus ele manda aqueles anjos, aqueles homens que a gente sabe que é uma aparição da presença de Deus ali naquela cidade, para conversar com aquele povo e tentar identificar alguém que se enquadrasse no padrão, para que Deus não assim materializasse a sua ira. E a Bíblia diz que quando aqueles anjos, eles começam a procurar, eles chegam até este homem por nome de Ló. Se nós começarmos a pegar o versículo 1 do capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Ló estava na porta da cidade. E a Bíblia em nenhum momento diz que se com ele havia alguém. A Bíblia fala que ele estava sozinho, isolado. Aqui já vai um aprendizado para nós nessa noite. Quando nós decidimos em nosso coração viver para Deus, ou desejamos ter Deus, a Bíblia nos chama de separados. Ló, de igual forma, ele estava à porta da cidade, porque ele não se contaminava, ele não se envolvia com as práticas daquele povo, porque aquelas práticas, Ló sabia que desagradara a Deus. A igreja no mundo, a igreja na atualidade, ela também precisa ter esse nível de compreensão. Às vezes, Deus dá uma determinação, por exemplo, não matarás. Não é porque Deus ele é ruim, não é porque Deus ele quer penalizar alguém, muito pelo contrário. Ele está querendo mostrar o amor dele. Como? Ele quer nos livrar, que a nossa consciência fique sendo acusada. Ele quer nos livrar para que as leis deste mundo não venham nos colocar numa cadeia, numa prisão, em detrimento da gente ter, de repente, tirado a vida de alguém. A justiça de Deus ela é assim.
Às vezes, nós olhamos e discordamos. Nossa, mas servir a Deus, ser separado para Deus, me limita de muitas coisas. Por quê? Porque nós sempre queremos comparar o que Deus pede a nós com os parâmetros visíveis que estão ao nosso lado. E é aqui que entra o grande detalhe dessa história. Ló, diferentemente de todas as pessoas, ele conseguiu enxergar além do visível. O visível era: vamos se contaminar, vamos se entregar às nossas vontades e desejos. Mas Ló, ele conseguiu enxergar que além daquele prazer momentâneo, havia uma oportunidade de viver com Deus para sempre. E nós precisamos enxergar isso em nossas vidas. Porque se nós começarmos a colocar critérios naquilo que Deus pede para cada um, em comparação com os parâmetros que temos na vida, certamente, em dado momento, nós colocaremos as coisas deste mundo com um valor maior do que aquilo que Deus pede. E aquilo que Deus pede é um padrão para que a gente viva feliz, mas não é uma eternidade aqui neste mundo, que nós ficaremos para sempre neste mundo, não. É uma eternidade que está dentro de nós, mas ela está condicionada a nenhum tempo. E a Bíblia diz que chegará um dia que Deus romperá esse tempo e levará os seus para viver com Ele para sempre. E para que a gente consiga, pela boa vontade de Deus, estar neste padrão que agrada a Deus, nós precisamos também fazer a nossa parte como separados. Ser separado tem as suas consequências. Porque a Bíblia vai dizer que quando Ló recebe aquela ordenança de Deus para sair daquela cidade, ele vai chegar com os mais íntimos, quem? Os seus genros, e vai falar para ele: olha, está vindo uma justiça de Deus e nós precisamos sair daqui. A Bíblia diz que os genros de Ló começam a zombar dele, desacreditando daquilo que Deus falara a Ló. De igual forma é a nossa vida. Nos colocaremos, ou para estarmos no padrão de Deus, provavelmente nós sofreremos represálias deste mundo por as pessoas acharem que o que nós estamos fazendo é loucura. E de fato a Bíblia fala que nós até poderemos ser loucura para os homens, mas isso é uma bem-aventurança, porque nós estamos conseguindo, pela graça e boa mão de Deus, deixar de ser uma pessoa natural, que vive conforme todo mundo diz que tem que viver, e estamos permitindo que o sobrenatural de Deus nasça e nos faça ser uma pessoa diferente. Então a história bíblica vai dizer que aquela epidemia chamada pecado, ela atinge todos, inclusive todas as idades. Se nós formos ver, a partir do versículo 7, Ló vai dizer para aqueles homens, porque a partir do momento que Ló, ele coloca aqueles anjos para dentro da sua casa, a Bíblia diz que os vizinhos, dentre eles velhos, preste bem atenção, e crianças, foram à casa de Ló querendo explicação de quem eram aqueles visitantes que Ló havia colocado para dentro da sua casa. Porque eles viram naquela visita que Ló estava recebendo algo diferente, um resplendor diferente. Então eles queriam uma explicação. E a Bíblia diz que quem foi atrás de Ló para querer saber quem eram aquelas visitas, eram velhos e crianças. Observa que o pecado, ele não atinge especificamente uma faixa etária.
quando ele chega para atingir uma determinada situação, não importa se é velho que tem experiência, uma criança que pode ter a inocência, ele chega e acaba com tudo. Mas bendito é o nome de Jesus, porque ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para redimir ao homem, dar ao homem uma oportunidade para que este pecado não nos consuma. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Então, por conta disso, Deus ele decide descer a sua ira sobre aquelas cidades. Eu não li aqui no versículo com os irmãos, mas aqui acontece um grande problema. E o grande problema que diz a Bíblia é que Ló, ele pega agora as suas 2 filhas, ele pega a sua esposa, e ele fica dificultando a sua saída, ao ponto que aqueles anjos precisam pegar na mão deles e os puxar para fora da cidade. E a Bíblia diz que quando eles conseguiram identificar o caminho de sair daquela cidade, o anjo do Senhor disse para Ló: você vai fugir e vocês não deverão olhar para trás. Eu fiquei me perguntando, nesta passagem bíblica, nessa história bíblica, por que não olhar para trás? Eu acredito que a mulher de Ló, assim como a sua família, e ele também, tinham aquela cidade como uma grande satisfação, porque foi ali que eles conceberam o casamento das filhas, foi ali que eles conseguiram se estabilizar e se desenvolver ao ponto de se tornar uma família referência. Então havia neles para com aquelas cidades um amor, se é que eu posso usar essa palavra, havia neles para com a cidade uma ligação, talvez uma alegria em habitar naquele lugar. E Deus, através daqueles anjos, faz um pedido para Ló e a sua família: vocês vão ter que sair daqui porque a minha justiça vai descer. Mas para onde vocês vão? Tem que ser um lugar que vocês deverão ir com rapidez. E durante a ida, vocês não poderão olhar para trás. E a história bíblica vai dizer que durante a saída de Ló, a sua esposa e suas filhas, a sua mulher, em dado momento, ela para e ela olha para trás. Quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela se torna uma estátua de sal. E eu fiquei me perguntando a Deus, o que foi que fez esta mulher olhar para trás? Mesmo sabendo que Deus haveria de destruir aquela cidade, que aquela cidade não mais teria escapatória, e mesmo sabendo que não haveria mais aquelas cidades, na tentativa de escapar com vida, ela decide olhar, talvez para se despedir, talvez para ver a ira de Deus sendo manifestada. E foi aqui que Deus ministrou ao meu coração, que aquela mulher, ela teve 3 tipos de desistência. A primeira desistência que aquela mulher teve foi a desistência de desconhecer o prazer que o céu apresenta em comparação com aquilo que o corpo dela tinha em Sodoma e Gomorra. Vou melhorar a explicação. Aquela mulher, quando ela olhou para Sodoma e Gomorra, ela não conseguiu enxergar os céus, mas ela se lembrou
de tudo aquilo que ela teve de prazeres enquanto morou ali. Eu não estou dizendo que aquela família, e ela especificamente, estava praticando os mesmos pecados, não estou dizendo isso. Mas havia nela uma ligação que a fez olhar para aquele lugar. E nós precisamos nos identificar nessa palavra, porque a Bíblia vai contar, paralelo a isso, uma outra história, que o povo de Israel, ele sai do Egito, um lugar de escravidão, depois de 430 anos, e eles ficam 40 anos andando no deserto. Eles visualizam a promessa, mas eles não conseguem adentrar e receber a promessa. Por quê? Porque eles se perderam no propósito, eles se perderam no objetivo maior, que era estar em Canaã com as coisas que apareceram durante a caminhada na vida. E existem pessoas que elas ficam atreladas a este mundo, atreladas à posição financeira, econômica, social que ela se encontra, atrelada de repente a uma ocupação que ela tem aqui neste mundo, e ela deixa de olhar para aquilo que é eterno, por achar e entender que aquilo que é terreno é o alto e suficiente prazer que ela tem. Salomão, depois, quando estava velho, ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Aquela mulher desistiu de fugir para salvar a vida, porque ela escolheu com o seu corpo olhar para trás. Não faz muito tempo nós vimos uma triste notícia daquele país onde as pessoas tentando se salvar, até nas asas da aeronave se agarraram, porque elas estavam com risco de perder a vida. Observa que foi apenas e somente por uma questão de uma guerra civil, que aconteceu não faz muito tempo. A história aqui está dizendo que Deus, através dos anjos, disse que ia destruir. Então, aquilo que fez esse povo recentemente fugir por achar, se é verdade ou se aconteceria isso ou não, que eles poderiam ter risco de morrer aqui, na época de Ló, não tinha um achismo, porque Deus disse que ia acabar. Então não tinha nenhum motivo, não havia nenhuma esperança de Deus reconsiderar o que Deus determinou. A sentença de Deus estava determinada. Ela querendo ou não, Deus faria aquilo. Então ela precisava o quê? Fugir. Mas a Bíblia diz que ela vira o rosto para trás. E quando ela vira o rosto, ela se torna uma estátua de sal. Tem muitas pessoas que estão caminhando conosco na fé, com Cristo, mas o coração dela não está aplicado em Deus. Ela até se veste, ela até se porta, ela até canta como um crente, como alguém que está totalmente devotado para os céus, mas o coração dela ainda está aqui. E nós precisamos nos desprender deste mundo, porque a Bíblia diz que a igreja está de passagem por essa terra. Eu não estou dizendo que você não deve lutar e buscar pelos seus ideais, não é isso. Mas o seu coração não pode estar nestas coisas. Porque se você der as coisas deste mundo como mais prazerosas do que os céus, certamente em qualquer momento você pode desviar os olhos daquilo que é para olhar, e você vai olhar para onde não deveria olhar. E enquanto muitos conseguirão escapar, nós poderemos ficar perdidos nesta vida.
Quantos entendem, digam amém. O segundo motivo que fez aquela mulher olhar para trás foi o enfraquecimento da fé e da esperança. Isso é resultado daqueles que não alimentam o coração em Deus. Porque a palavra de Deus, ela é altamente eficaz, ela é altamente penetrante, ela é altamente, suficientemente capaz de dar ao homem tudo o que ele precisa para que ele tenha uma esperança de um dia encontrar com Cristo. Então, quando você perde, você enfraquece a fé e você perde a esperança, é porque você não está sendo alimentado. A gente vem na igreja, ouve a palavra de Deus, cultua Deus, mas tudo que é semeado em nosso coração, nós não estamos com o nosso coração aceptível. É como se a gente travasse, fechasse, enrijecesse o nosso coração como uma terra seca, e a palavra de Deus não consegue permear a nossa vida. Nos tornamos seletistas. O que é o seletista? É a pessoa que entende que para que o culto seja um culto, é necessário ter toda uma liturgia muito bem elaborada, mas ela esquece que às vezes o que Deus quer não é uma liturgia muito bem elaborada, mas o que Deus quer é que a gente se prostre a Ele em um culto e reconheça a soberania e a dependência dEle. Porque se a gente enxerga as nossas falhas e reconhece a Deus que nós o precisamos, a Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mão vazia. Se nós estamos fracos, Ele diz que Ele é a força. Se nós estamos sedentos, Ele diz que Ele é a água. Se nós estamos sem direção, a Bíblia diz que a palavra dele é uma lâmpada que vai clarear o pé, onde você vai pisar, e vai clarear o caminho, onde você vai ir. Aquela mulher, ela tem um enfraquecimento, primeiro, porque ela perdeu a direção por estar evidenciando, por estar considerando o que era do mundo. Consequentemente, a fé dela não foi nutrida, a esperança dela não foi nutrida, porque ela mesmo sabendo que tinha que sair, ela olhou para trás na expectativa de que ela poderia voltar. Ninguém sem juízo, que está fugindo de um perigo, vai olhar para trás enquanto não vê um porto seguro, igreja. É mais ou menos assim. Você está passando num lugar escuro, você vê uma pessoa, supostamente uma pessoa com más intenções ou não, em um ponto perigoso, você vai tentar ir o mais rápido até você sentir segurança. Você não vai ficar olhando para trás para potencializar o seu medo. O terceiro motivo que fez aquela mulher olhar para trás é porque ela deixou de confiar a vida dela a Deus, na certeza de que não importasse se Deus os mandaria para um monte que nós lemos, ou se Deus mandaria-os para uma cidade desconhecida, mas ela não teve a confiança suficiente para acreditar que Deus os salvaria e os levaria a um lugar seguro. E quando nós perdemos esta confiança, qualquer barulho de mar para nós já é uma torrente de tempestade. E nem sempre é. Às vezes, Deus chacoalha a árvore para ver se o fruto está firme. Não é porque ele tem a intenção de derrubar o fruto. Às vezes, Deus chacoalha a árvore porque ele quer que o pó saia, e não porque ele quer, de fato, cortar
o tronco da árvore. Mas nós, quando perdemos a confiança em Deus, se Deus dá uma chacoalhadinha, o que nós fazemos? Fugimos. Meu Deus, está vindo algo aí, eu não quero mais servir ao Senhor, não foi para isso que Deus me chamou. E aqui que entra os grandes problemas. Porque essas três coisas que fez aquela mulher esquecer da prioridade maior, que era a boa mão de Deus, que poupou eles e queria levar eles para um lugar seguro, ela esqueceu disso. Mas na vida dela só ficou as lembranças de um lugar que também foi consumido. Porque quando ela olha para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Então ela morre olhando para um lugar que foi também consumido pela ira de Deus. Nós podemos até perder a vida, mas que percamos a vida olhando para o alvo, estando no caminho do alvo, estando na direção do alvo. O grande problema foi aquela mulher perdeu a vida olhando para trás. Pode ser que depois de 5, 10 anos, Deus, mais uma vez, consumiria toda aquela família. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus afirma, que se o nosso corpo aqui perecer, há uma eternidade em que a nossa alma será conduzida para Deus. Então o corpo aqui, ele é a coisa que menos importa no homem. Você precisa se cuidar, com certeza, mas o que precisa ser alimentado, nutrido e direcionado, e precisa estar devidamente firmado em Deus, é a tua alma. Porque se a tua alma estiver cheia de Deus, o teu corpo não vai querer este mundo. O teu corpo não vai querer se satisfazer com este mundo. Uma vez me perguntaram na faculdade, por que você não bebe? Eu falei, não há nenhum problema em beber. Acontece que a presença de Deus, eu ter Deus na minha vida, Ele é tão grande, tão suficiente, que o meu corpo não tem necessidade de nada deste mundo. Como também eu já ouvi pessoas dizendo para mim, Lucas, eu vou para a balada e fico 3, 4 dias virado, e quando chega na segunda-feira, aquele vazio volta. Porque o que sacia um homem não é a satisfação, não é o prazer que alimenta o corpo, mas é aquilo que nutre a alma. Se a alma do cristão estiver sendo alimentada por Deus, o espírito do homem vai ser vivificado, e a Bíblia diz que o corpo do homem vai começar a glorificar a Deus. E é aqui que entra o que Paulo diz aos Coríntios, que nós precisamos glorificar a Deus com o corpo, é aqui que entra. Porque quando você está sendo alimentado por Deus, as suas obras, o seu testemunho vai testificar aquilo que você tem dentro. Se você tem Deus dentro de você, se você tem as coisas do céu, se você tem aquilo que é de Deus dentro de você, o teu corpo vai refletir aquilo que tem dentro. Salomão disse isso, assim como a água resplandece o rosto, assim é o coração do homem ao homem. Precisamos aprender com esta família, que olhar para trás não nos leva ao caminho certo, mas tem gente que por não alimentar a alma, tem gente que por não entender o propósito de Deus, ele pode caminhar contigo
ele pode estar no caminho que leva para os céus, mas se acontecer uma situação a qual a fé dele seja colocada à prova, essa pessoa, por não estar sendo alimentada, ela pode caminhar para frente, como estava a mulher de Ló, mas querer olhar para trás. E não adianta dizermos aqui, eu não vou olhar para trás, porque Deus prova os corações e esquadria os pensamentos. Eu posso aqui mostrar para a igreja que eu sou um daqueles que sempre vou para frente, mas aquele, o Pai Eterno conhece aqui dentro. Fique em pé. Deus nos trouxe aqui esta noite e preparou esta oportunidade, porque não importa o estágio que você esteja na vida, pode ser que a igreja esteja passando pelo estágio daquela família, onde todas as coisas estão colocando à prova, e nós, para servirmos a Deus, estamos ficando distantes, à porta da cidade, separados. E não importa quanto tempo vai demorar ou não, para que Cristo venha, assim como aqueles anjos vieram para resgatar o seu povo aos céus. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ser alimentados. Nós precisamos pensar diariamente nos céus. Nós precisamos desejar os céus. Nós precisamos todos os dias olhar para si mesmo e dizer e reconhecer a Deus todas as nossas deficiências e pedir para que a boa e poderosa mão dele venha lapidar-nos ao ponto de que essas deficiências sejam em Deus reparadas, superadas e transformadas, porque ele pode. Aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que ele aperfeiçoará até o dia. Este dia vai chegar. E você que está aqui, que veio nessa noite cultuar e ouviu esta palavra, você precisa também entender que Deus, Ele não quer que você se torne um religioso. Deus não quer que você se torne uma pessoa exclusivamente detestável, onde distancia-se da família. Não, Deus não quer isso para você. Mas Deus quer ser o rei, o soberano, o dominador, aquele que administra a sua vida. E para que isso aconteça, é necessário você reconhecer a Ele que você precisa. Se nós não reconhecer, a Bíblia diz, Apocalipse 3:20, que Ele está à porta e bate. Todos os dias Deus está de alguma forma mostrando para nós, olha, você precisa de mim. Todos os dias Deus está de alguma forma mostrando para nós que nós não conseguiremos, não viveremos, não suportaremos e não permaneceremos sem Ele. Mas o que acontece? O nosso ouvido tapa, o nosso coração tranca, porque a Bíblia diz que o Deus deste século, Ele cegou os olhos dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho. Mas a luz de Cristo está raiando aqui nesta noite. E ela quer, na verdade ela não quer, ela te encontrou. Você que está aqui, que nunca tomou essa decisão, hoje é uma noite oportuna. Eu não vim aqui pregar e dizer que Deus vai descer fogo para consumir a terra, não é isso. Mas pode sim acontecer de você, ou eu, nem conseguir chegar em nossa casa e Deus nos chamar para si. E a questão é,
O nosso corpo, ele vai à sepultura, mas para onde vai a nossa alma? Aquilo que você faz aqui nunca será e terá a suficiência para determinar o destino da sua alma. As obras não salvam as pessoas, mas os salvos fazem boas obras. Isso é uma verdade. E Jesus está aqui de braços abertos para receber ao Pai todos quanto ainda não o reconheceram como Salvador. E eu faço este convite agora, a você que me assiste nas lives, ou a você que está aqui nesse templo. Reconheça Jesus como teu Salvador. Venha até aqui à frente, que nós iremos orar por você. Deus, Ele tem poder de perdoar, independentemente de quais foram os teus pecados. Deus, Ele perdoa, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza e Ele leva para os céus. Há alguém aqui nesta noite se há, eu gostaria que você desse um passo aqui à frente. O Senhor está te chamando. Vai chegar esse dia em que tudo será consumido. E a voz de Deus hoje está proclamando aqui: para onde você vai? Há alguém aqui esta noite? Se há, que o Espírito Santo continue ministrando em seu coração e que a bondade de Deus alcance você ao ponto de que você tenha mais uma chance. Mas nunca se esqueça, amanhã pode ser tarde demais. Amém? Vem à frente. Há mais alguém aqui? O Senhor está te chamando. Há mais alguém? O Cícero Oliveira esteve no caminho, desviou-se do caminho e está voltando para o caminho. Eu acredito que essas palmas, que é de glorificação para Deus, pode ser melhor. Há mais alguém aqui? Eu quero que você estenda a mão para cá. Nós iremos orar para o irmão Cícero de Oliveira. E eu quero que neste momento você pense em todas as dificuldades que a vida proporciona, em todos os desafios, e que a graça de Deus alcance este homem. Porque um dia fomos meninos, ou jovens, ou experientes, mas todos tiveram um início. E Ele precisa das nossas orações. Estenda a mão para cá. Cícero, diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu reconheço que não posso viver sem o Senhor. sem o Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados. Me receba. Junto ao Pai. Segure minhas mãos. Me ajude Para que eu permaneça no caminho até o dia em que eu me encontrarei com o Senhor. Levanta a mão para cá e vamos orar. Ó Pai, aqui está o teu servo, Senhor.
ajude-o. Confirme, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor está ministrando no coração dele, quebrando, ó Deus, transformando, ó Deus, restaurando a vida dele. Espírito Santo, seja bem-vindo, habite, permaneça, faça morada, e que o Senhor seja o centro da vida dele, em o nome de Jesus. Todos com a mão estendida. Deus abençoe, irmão Cícero, vão marcar o seu nome para fazer a oração, todos com a mão estendida, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que todos tenham uma semana de bênçãos e vitória. Que o Espírito Santo conduza e direcione a sua vida. E que em tudo que vocês fizerem, que a vontade, a soberania e o nome de Deus seja glorificado. Mãos estendidas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Se você crê e acredita, diga amém. Bem alegre, bem contente, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor.